Você já ouviu falar no tal do ATS e como ele pode estar eliminando você de processos seletivos aqui no Canadá? Pois é, vamos tratar desse bicho-papão nesse vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Martins, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria tratar de um assunto que, cara, é um assunto que rende tantos views aí em YouTubes e tal, de pessoas ajudando aqueles indivíduos à procura de emprego a vencer o ATS, os robôs do ATS. Eu quero aqui explicar para vocês o que é esse danado do ATS, para você entender, e o que é que a gente tem que vencer o ATS para poder passar dessas trincheiras e o nosso resumê chegar até os recrutadores e aos hiring managers. Bom, em primeiro lugar, o que é o ATS? O ATS é o Applicant Tracking System. Nada mais é do que um sistema para organizar as aplicações que estão sendo recebidas por candidatos. Quais são os mitos em relação a esse sistema? Bom, se você for na internet, você vai ver muita gente vendendo a solução de como bater os robôs do ATS. E que danado de robôs é esse? Uma coisa que eu venho acompanhando no LinkedIn há muito tempo é um debate entre recrutadores em relação ao mito que foi espalhado há muitos anos atrás em relação a uma porcentagem ou uma grande porcentagem de resumês que não são lidos pelos recrutadores, porque o ATS ele filtra e já elimina ali entre 100 candidatos, 75 candidatos são eliminados já pelo ATS. E por conta desse mito que surgiu em alguns artigos na internet, obviamente que vários criadores de conteúdo, vários career coaches começaram a utilizar esse terrorismo de que, poxa, o meu resumê não está passando pelo ATS e eu preciso de ajuda para bater o ATS. E como eu estava dizendo, eu venho acompanhando vários debates em torno da utilização do ATS e essa questão desse número de 75% de que o ATS elimina você e que os robôs estão procurando keywords, etc. Isso, na realidade, é um grande mito. Como é que os recrutadores utilizam de fato o ATS? E isso é baseado em debates que eu venho acompanhando, onde a maioria, eu não vi ninguém defendendo a utilização do ATS dessa forma para eliminar candidatos. A grande maioria maciça dizendo que não utilizam esse feature, essa função do ATS, que é a de ranquear resumês baseados, por exemplo, em keywords. Existe essa função no ATS? Existe essa função no ATS. Porém, o que recrutadores acabaram, enfim, aqueles que testaram essa funcionalidade no ATS de ranquear resumês baseados em keywords, por exemplo, e aí aqueles resumês que não contêm determinados keywords estão sendo eliminados, o que eles acharam é que muitos candidatos que tinham aquilo que eles estavam procurando, especialmente a experiência, não estavam sendo ranqueados bem porque a determinada keyword não aparecia constantemente quanto outros candidatos que estavam colocando aquelas keywords com mais frequência. Obviamente que, como vocês mesmos sabem, como job seekers, existe aí fora um monte de gente compartilhando informação de como bater o ATS, e uma das coisas ou uma das sugestões que é dada é a questão da utilização de keywords. Esses keywords devem aparecer constantemente. E isso é verdade. Quando você utiliza o ATS para ranquear esses resumês, quanto mais keywords relacionados ao job description é achado, você vai ranquear melhor. Isso é um fato. Porém, o que está sendo debatido pelos recrutadores é que eles não utilizam essa função porque alguns profissionais, ou vários profissionais, que são justamente aquilo que eles estão procurando, que tem a experiência que eles estão procurando, que tem as skills que eles estão procurando, eles não estão sendo ranqueados lá em cima pelo ATS porque eles simplesmente não estão preocupados em adicionar diversas vezes essas palavras-chave
para poder ranquear melhor no ATS. Então, eles acabam não utilizando essa funcionalidade. Qual é uma funcionalidade, na realidade, que lendo vários depoimentos de recrutadores, que eles utilizam e a recomendação que eles utilizam? Duas coisas importantes em relação ao ATS. Uma é a eliminação de candidatos por não terem qualificações básicas ou requeridas para trabalhar naquela determinada vaga. Então, por exemplo, você está autorizado a trabalhar no Canadá? Sim ou não? Se você responde não e a configuração do ATS está para eliminar os candidatos que dizem não, porque se você não pode trabalhar no Canadá, eu não posso lhe contratar, eu não vou perder meu tempo lendo o seu resume. Então, eu já elimino você de cara. Uma outra pergunta, você sabe utilizar o software XYZ? Sim ou não? Se você responde não, você não vai passar para a próxima fase. Você tem X anos de experiência? Isso daí é uma coisa que, como recrutador, eu posso determinar como sendo uma pergunta eliminatória, e se você diz que tem menos experiência do que aquele requisitado para o job, né, que está sendo divulgado, você vai ser eliminado. Então isso daí, de fato, pode ser um filtro colocado pelo ATS. Isso daí não tem como você bater o ATS. Ou você tem, ou você não tem essas questões. Você não pode inventar, a não ser que você esteja mentindo, e aí no final, o que é que vai acontecer? Você vai passar, vamos dizer, para uma entrevista, as perguntas vão vir e você vai dizer, não, eu não tenho essa experiência, ou não, eu não posso trabalhar no Canadá legalmente, porém, tal, isso e aquilo, na esperança de que o pessoal, sei lá, vai te dar um work permit, por exemplo. Isso não existe, isso não vai acontecer. Uma outra questão também em relação ao ATS, e aí, obviamente, a gente tem que ficar um pouco ligado, é a utilização de determinados tipos de arquivo. Por exemplo, já vi alguns artigos por aí dizendo que para não utilizar PDF. Na realidade, isso é uma informação falsa. Por quê? O que, na realidade, você não pode utilizar quando você está submetendo o seu resume é que você não utilize imagens num PDF, por exemplo, porque aí, de fato, o ATS, esse sistema, ele não vai ser capaz de ler o que é que está, o que está naquela aplicação. Quando você tem um arquivo, por exemplo, o Word, e você transforma ele em PDF, uma das coisas que você pode fazer é passar o seu mouse por cima e selecionar o texto. Ele vai ficar azul, ele vai ficar selecionado. Se isso é possível fazer, então o seu resume, ele é ATS friendly, ele pode ser lido também pelo ATS. Mas se você pega, por exemplo, uma print screen, e aí você, um print de seu resume e transforma aquela imagem, que agora não é mais texto, é uma imagem, e transforma ela em PDF e submete ela a um sistema de ATS, aí sim o seu resume não será lido. Então, pessoal, para concluir, o que vocês têm que ter ciência é de que existem vários negócios aí fora em relação a employment, coaching, enfim, resume, coaching, coisa desse tipo, e gente no YouTube passando também informações que eles não sabem e que, na realidade, utilizam-se de terrorismo ou de tentando assustar pessoas que estão de fato atrás de emprego, estão de fato atrás de algo para, enfim, ajudá-los a serem mais competitivos no mercado de trabalho enquanto eles estão aplicando para empregos. E, obviamente, que esse terrorismo faz com que as pessoas acabem desembolsando dinheiro para contratar consultores e coisas do tipo. E isso daí é uma falácia, isso daí é uma balela. É isso daí, espero que esse vídeo tenha sido informativo. Se você não quer ser enganado por esses charlatões lá fora de que estão fazendo terrorismo para que você possa comprar os serviços deles, etc. tal, é só ficar ligado aqui no canal e você vai ser bem informado. Siga o canal, deixa sua pergunta, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. E é isso daí, espero você na próxima. Tchau, tchau.